Meu nome é Ana Sódio. Eu sou mais conhecida como Ana Sódio. Eu, desde muito nova, sempre fui envolvida com arte. Eu já trabalhei profissionalmente e não profissionalmente, porque quando a gente se envolve com arte, com essas coisas, a gente acaba fazendo muita coisa que nem é profissional, né? Não tem ali uma renda sendo gerada através daquilo. Mas eu já trabalhei com música, com fotografia, com teatro, com dança, já escrevi letra de música, já fiz arranjo, já compus música, então essa parte da música para mim ela é faz bem parte da minha base também. Hoje em dia o que eu tenho feito mais relacionado à música ainda é estar num coral, que foi algo que eu me permiti fazer também depois, principalmente depois que eu fiz 40, eu pensei, não, eu preciso voltar a cantar, isso está fazendo muita falta na minha vida. E muito curioso que exatamente agora eu estou num momento da minha vida, né, já que eu falei da minha idade pós-40, que a gente percebe como as coisas parece que mudam muito a cada década, mas agora, acho que para toda mulher os 40 anos é uma fase muito emblemática. E eu tenho percebido o quanto parece que eu estou cada vez mais sensível para proteger e defender essa arte em mim, assim. E eu digo isso porque, né, agora eu vim para cá através de um grupo de outras mulheres artistas. Eu tenho uma rede de apoio de amigas, não necessariamente artistas, mas de mulheres, e a gente começa a refletir muito na nossa vida sobre a nossa idade, sobre o nosso valor, sobre tudo que a gente tem para produzir. E a minha voz sempre foi muito importante para mim. Eu sempre fui muito relacionada com a minha voz, com a comunicação, com o canto. Eu também, né, profissionalmente falando, eu sou educadora, eu sou professora. Eu me tornei bilíngue também, né? Eu falo inglês, português, eu sou professora de inglês. E tudo que eu faço tem a ver com comunicar, né? Eu amo escrever. Quando eu me vejo, eu estou fazendo uma situação que nada tem a ver com atuação, de repente aparece uma oportunidade, estou eu fazendo alguma coisa, comunicando. E agora eu tenho conversado muito com a minha mãe, que tá com... Ela tem 30 anos a mais que eu, então ela está com 71. E ela também está fazendo um resgate de muitas histórias da infância dela. E eu vejo o quanto que a gente sempre teve muito conflito, porque a família da minha mãe, né, a minha família aí, sempre teve muita dificuldade de se comunicar, sempre tiveram muitas histórias veladas, muitas coisas que ninguém falava. E eu percebo que ao longo da minha vida parece que eu sempre fui escolhendo caminhos para ir quebrando esse ciclo. Então, eu me tornei professora de forma culposa, não foi minha intenção, quando eu vi eu estava dando aula. Eu me tornei bilíngue também, fui autodidata. Eu fui para as artes por afeto, por oportunidades e fui fazendo, né, essa parte de música. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia também foi uma oportunidade que caiu na minha mão. E eu fui aproveitando essas oportunidades, mas ainda assim a gente sente o quanto que é difícil a gente respeitar e impor nossa voz. Eu vejo isso hoje conversando com a minha mãe, principalmente, o quanto que ela foi ensinada na família dela desde criança, que a voz dela não tinha valor, que a voz dela não merecia ser ouvida. Isso foi passado para mim. Então, muitas vezes eu percebo que o que eu tenho para dizer, eu mesma me questiono, eu vejo isso nas minhas amigas, e a rede de apoio que a gente tenta construir, tenta reforçar sempre é principalmente isso, sabe? Dar essa... relembrar as nossas amigas, essas mulheres à nossa volta, que as nossas vozes importam, os nossos motivos são válidos e muitas vezes o nosso não precisa de justificativa nenhuma, o nosso sim também não precisa ser justificado. A gente não tem direito de querer nada e tudo tem que ter uma justificativa que sirva aos outros. E isso é muito o que eu vejo, né, da relação da minha mãe com a família dela e para mim agora. E eu sigo vendo oportunidades de quebrar esses ciclos, de romper com isso, de realmente falar, e muitas vezes é desconfortável, mas quando, né, exatamente agora, eu pensei, o que eu tenho para contar? Eu falei, não, a gente sempre tem muito para contar.
E principalmente quando a gente pensa de uma forma para tocar a vida de outras mulheres, todas nós temos histórias muito profundas, muito ricas, muito dolorosas, mas também de muito aprendizado. E eu percebo o quanto tudo isso vem na minha voz, vem na minha comunicação, na minha escrita, né? Eu gosto muito de escrever textos também. Toda oportunidade de fazer alguma atividade de escrita livre ou de uma produção artística, eu vira e mexe estou envolvida. E contar as histórias e abrir espaço para que outras histórias também sejam ouvidas. Enfim, estou divagando aqui, parece que está tudo meio vago o que eu estou falando, mas eu acredito que é daí que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? De abrir espaço para que outras mulheres também venham contar as suas histórias, trazer as suas verdades à tona, seja na forma que for, seja escrevendo, seja cantando, seja dançando. E eu acredito que tudo isso vem de um lugar, assim, né? Desde a minha infância em que eu via que eu ia ter que me fazer ouvir por conta própria, que as nossas histórias importam, a nossa voz importa, independente de alguém te perguntar, mas por quê? Muitas vezes a gente pode até querer justificar, mas a gente não é obrigada a justificar e ter uma razão de fora para a gente querer as coisas. A gente tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa. E eu falo tudo isso lembrando que, né, por que que isso é tão pesado? Uma história muito triste que minha mãe me contou recentemente, que, né, vindo de todo o processo dela tentar, inclusive até se reaproximar de mim, porque como a gente sempre teve muita desavença, eu tentando me expor e ela tentando segurar tudo, ela falou recentemente mesmo, esse ano, que ela lembra do pai dela falando para ela quando ela era pequena. A mulher vem em segundo lugar, foi segundo lugar que ele falou? Ele falou, a mulher tá abaixo do homem em todos os sentidos. Pensa você crescer ouvindo isso do seu pai, vendo o seu pai tratar a sua mãe com base nessa crença. E eu conversei com amigas, né, a própria Milena do grupo, falei sobre isso também com ela, e ela falou assim, mas é mais ou menos a forma que minha mãe também foi criada, e a esmagadora maioria das mulheres que nos deram origem tiveram isso, assim, massacrado na cara delas, que elas não tinham valor. Então, a gente tá resistindo e rompendo esses ciclos é um poder absurdo que a gente está movimentando. E por isso que eu estou muito contente de seguir tendo oportunidades e não perdendo essas oportunidades de resistir e comunicar e emprestar minha voz muitas vezes, mas não deixar de falar e de continuar rompendo esse silêncio que muitas vezes as mulheres tiveram que engolir à força.